Oiê! Hoje a gente vai tentar resumir o que foi a ditadura militar em, no máximo, 5 minutos. Em 1964, os militares tomaram o poder no Brasil. Eles começaram a colocar militares no poder e instaurar uma ditadura. Mas naquela época, era muito mal visto ser uma ditadura no mundo. Então, os militares mantiveram toda a aparência democrática para não parecer que era uma ditadura, quando na verdade era. O primeiro presidente foi o Castelo Branco, e ele foi responsável pelo ato institucional 1, 2, 3 e 4. O 1 mandava eleições indiretas para presidente e a cassação de mandatos. O 2, o bipartidarismo, ou seja, o Brasil só tinha 2 partidos, o Arena e o MDB. O 3 colocou eleições indiretas para governador e o 4 que colocou uma nova constituição para o Brasil. Além disso, esse presidente também criou um órgão chamado Serviço Nacional de Informação, que era um órgão de espionagem, e criou também um plano econômico com medidas impopulares que ajudaram a economia brasileira a crescer, que foram, por exemplo, o arroxo salarial, o aumento de impostos e o corte de gastos. Depois de Castelo Branco foi o governo Costa e Silva, onde foi marcado por uma grande oposição. Foi o momento que grandes estudantes fizeram passeatas, foi o momento também da Frente Ampla com muita oposição e foi quando ele baixou o ato mais famoso que foi o AI número 5, que cortou a liberdade do povo brasileiro. A suspensão do habeas corpus, o que permitiu que o governo pudesse prender as pessoas sem justificativa e fez com que aumentasse a repreensão nos meios de comunicação, como a censura e etc. Com esse fechamento dos canais democráticos de oposição, teve o aumento dos movimentos de guerrilha, opressão por membros da igreja e artistas, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Rita Lee e muita gente famosa da música popular brasileira. Depois de Costa e Silva, foi o general Médici que tomou o poder. Seu governo foi o mais famoso, pois foi o auge da repreensão. Muita gente foi presa e torturada, mas ao mesmo tempo foi um governo que teve um grande milagre econômico. O milagre econômico que foram entre os anos 1968 a 1973, onde a economia brasileira cresceu loucamente, aumento do PIB, aumento de investimentos na construção civil, diminuição da inflação e muitas medidas boas. Mas ao mesmo tempo, nos anos 70, teve uma crise de petróleo, que afetou o mundo todo, inclusive o Brasil. E nessa época, a economia brasileira começou a ficar muito ruim de novo e o Brasil entrou em uma nova crise econômica. Durante o governo Médici, houve um grande aumento da propaganda ufanista, que eram propagandas que exaltavam o governo, a ditadura e os militares. Com isso, os generais perceberam que a ditadura não conseguiria se manter por muito tempo, e o novo presidente, Geisel, começou a abrir gradualmente a ditadura militar, revogando o Ato Institucional número 5 e colocando algumas medidas autoritárias para ir abrindo lentamente. O último presidente do governo militar, Figueiredo, tomou o poder quando a crise econômica estava se estagnando. Além disso, criou a lei da anistia, que perdoou todos os acusados de crimes políticos, tanto os guerrilheiros, os opositores à ditadura, quanto os militares, que torturaram e feriram os direitos humanos durante a ditadura. Por isso que até hoje os militares estão soltos e não foram julgados pelos crimes cometidos. O Figueiredo permitiu o retorno do pluripartidarismo. Então o Brasil não tem apenas 2 partidos, tem muito mais. Também, durante o governo Figueiredo, teve o movimento das diretas já, que foram grandes mobilizações populares a favor da aprovação da emenda Dante de Oliveira, que faria com que as eleições para presidente fossem indiretas. Essa proposta não foi aprovada pelo Congresso. Com isso, o governo percebeu que o povo tinha muito poder. E as próximas eleições foram do Tancredo Neves, que foi o presidente que não foi militar, só que faleceu antes de assumir o poder. Quem assumiu foi o seu vice, José Sarney, que foi o primeiro presidente do Brasil após a ditadura.